Boa noite, pessoal! Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. Hoje, nós vamos conversar sobre um assunto que talvez muitos já sabem, talvez outros sabem mais ou menos, e alguns talvez não saibam, né? Que é sobre louvor e adoração. Vocês sabem o que é louvor? O que é louvor? A palavra louvor, né? Já parava a pensar o que significa louvor? O que é louvor? O que nós fizemos agora há pouco é louvor? Não é louvor? O que define quando alguma coisa é louvor e não é louvor? E adoração também. O que é adoração, né? Então hoje nós vamos conversar sobre isso, mas eu gostaria de antes convidar vocês a fechar os olhos. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Pai, em nome do teu filho Jesus, nós somos gratos a ti porque o Senhor é bom, teu amor dura para sempre. E somos gratos também por termos um local para nos reunirmos, para louvarmos a ti, adorarmos a ti, engrandecermos o teu nome e também aprendermos mais da tua palavra. Um lugar onde nós temos o privilégio de nos protegermos do frio, inclusive com aquecimento. Obrigado por isso, Deus. E que o Senhor possa nos conduzir agora nesse momento, que nada nos tire a atenção, mas que a gente realmente possa se dedicar a entender o que a tua palavra quer falar ao coração de cada um de nós. Te pedimos por isso, em nome do teu filho Jesus. Amém. Então hoje nós não vamos ter um texto base, né? Talvez quem está acostumado quando eu passo alguma mensagem, tá? Eu sempre trago um texto e a gente trabalha num texto específico, mas hoje a gente não vai ter, porque nós vamos ver diversos textos, né, ao longo da Bíblia, então prepare-se para folhear a sua Bíblia, né, para que a gente possa resumidamente entender o que é louvor e adoração, porque para a gente realmente entender isso, a gente poderia se aprofundar muito e o tempo não nos permite isso, né, nós não temos tanto tempo assim. Então vamos, né, tentar resumidamente entender sobre louvor e adoração de acordo com a Bíblia. Mas antes, nós precisamos entender o propósito de toda a criação. Qual que é o propósito de toda a criação? Todo ser que foi criado por Deus, tudo que Deus criou, todas as coisas, vamos dizer assim, qual que é o propósito disso tudo? O propósito disso tudo é glorificar a Deus. Tudo que Deus criou foi para a sua glória. Tudo, sem exceção, até o ar que nós respiramos, foi criado para a glória de Deus. Tudo, todas as coisas. E nós vamos ver vários textos falando sobre isso. Mas vocês talvez já pegam umas conexões aí nas músicas que nós cantamos, né? Que tudo foi feito para a glória de Deus. E glorificar significa dar glória, proclamar glória, celebrar, exaltar. Esse é o significado de glorificar. Então, todas as coisas que glorificam a Deus, elas, né, naquilo que elas fazem, ou da forma como elas existem, o objetivo delas é proclamar glórias a Deus, celebrar a Deus. A Bíblia possui diversos versículos falando que a criação glorifica a Deus. Eu vou citar vários rapidamente. Por exemplo, Salmos 19, versículo 1. Lembra que eu falei do Salmo 19 na música Ao Rei? Então, no início ele começa dizendo que os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Se a gente continuar, ele vai falando ainda mais. Então já vemos por aí que o céu declara a glória de Deus. O céu, né? A gente olha para o céu e aquilo, o céu, aquela coisa, o céu, está proclamando a glória de Deus. Pelo simples fato de existir. Olha que interessante, né? Então, a ordem natural da criação é proclamar glórias a Deus. Jó, capítulo 38, versículo 7, diz assim, Deus respondendo para Jó e falando o quão grandioso ele é, ele diz assim, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Ele está falando lá do início de todas as coisas. Já no início de todas as coisas, né, as estrelas já cantavam a Deus. Os anjos já cantavam a Deus. Ele está falando que desde a criação, já aquilo que começou a ser criado por Deus, já dava glórias a Deus. Como é que uma estrela canta, né? Já parava pra pensar? Né? Tem um vídeo na internet, talvez vocês podem pesquisar, se alguém não conseguir achar me pede, que é um estudo, né, também de uma igreja lá dos Estados Unidos, e ele faz ele junta, né, o som das estrelas pulsar, né? E aí ele começa o som das estrelas pulsar, o som do canto das baleias, e assim vai, ele vai juntando várias coisas e ele consegue fazer a base. Ele adiciona alguns instrumentos, obviamente, né? E ele faz a base da música Quão Grande é o Meu Deus. Né? Conhece a música? Quão grande é o meu Deus. Essa música aí.
É bem interessante, assim, claro, ele fez uma montagem, né, e tudo mais, acelerou a velocidade, mas é interessante como que as estrelas pulsaram no simples fato de, na energia que elas estão pulsando, a gente consegue transformar aquela energia em som, e esse som é som, e elas estão cantando, né, do seu jeito, do simples fato de existirem. Isaías 43, versículo 7, falando sobre Israel. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. A quem criei para quem? Para a minha glória. Isso Deus falando. O profeta Isaías falando da parte de Deus. Criei para a minha glória. Então, o povo de Israel foi criado para a sua glória. A humanidade foi criada para a glória de Deus. João capítulo 15, versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Demonstrando que glorificamos a Deus também quando nós somos obedientes a Deus. E não apenas quando a gente exalta o seu nome, né? Porque nós glorificamos a Deus, né? O Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, por obedecermos a Deus e levarmos o evangelho adiante, por darmos bom testemunho, por fazer aquilo para o qual Deus nos criou. E tem muito mais textos, tá? Se a gente for pesquisar, outros textos também que falam que a criação glorifica a Deus, nós vamos encontrar mais ainda. Então nós somos criados para viver para Deus, para glorificá-lo, para ter um relacionamento com Ele. É para isso que nós fomos criados. Esse é o propósito de nós, da nossa criação e de toda a criação, de tudo que existe. E entendendo que o nosso propósito é glorificar a Deus, uma das formas de nós glorificarmos a Deus, não é que é só isso, mas uma das formas é através do louvor, né? Através do louvor. E o que é louvor, então? Tá falando agora sobre glorificar. Louvor significa elogio. Louvor significa, né, elogio. Quando a gente elogia alguém. E também é um dos significados de glorificar, né? Porque se a gente for olhar a palavra glorificar, um dos significados é prestar louvor, né? Então, elogiar. E a gente normalmente usa o louvor aqui, mas talvez vocês já devem ter escutado a palavra louvor em outras situações. Como, por exemplo, quando alguém se forma na faculdade, ou quando alguém alcança algum objetivo, alguma meta, ou alguém passa, né, tá num esporte e tal. Ah, essa pessoa ela foi aprovada com louvor. Já viu essa expressão? Eu já ouvi. Talvez eu sou muito velho, né? O pessoal talvez mais novo, não sei se nunca ouviram. Foi, né, aprovada com louvor, ou seja, foi aprovada com muita celebração, com muito ânimo, com elogio a ela. Olha como que essa pessoa conseguiu. Então, louvar a Deus é nós exaltarmos a Deus, elogiarmos a Deus, né? Então, é isso que significa louvarmos. Por isso que quando a gente canta músicas de louvor, nós estamos cantando músicas para engrandecer o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus. Então, enquanto o glorificar, que é o nosso propósito, é algo mais amplo, né? Algo que vai ter outras coisas que vão servir para glorificarmos a Deus, o louvar, ele está conectado especificamente em falar para Deus sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez e sobre a sua grandeza. Eu vou repetir. Glorificar é algo mais amplo, né? Glorificar é nós exaltarmos a Deus, prestarmos glória, celebrar o nome de Deus. Mas o louvor, ele é especificamente conectado com falar para Deus sobre quem Ele é, sobre a sua grandeza e sobre seus feitos. Isso é louvor. Ou seja, eu falar para Deus, Deus, como eu sou muito amado por Ti, como que eu sou importante para Ti. Na minha opinião, eu não estou louvando a Deus, porque eu estou falando de quem? Estou falando de mim. Eu sou importante para Ti, né? Olha, Deus, como eu existo e Você me ama, né? Você me ama e eu estou me esforçando muito. Não, isso para mim não é louvar a Deus. Pode se encaixar em alguma outra coisa, mas não é prestar louvor a Deus, porque louvar eu tenho que dizer, Deus, Tu és extremamente amoroso, né? Sim, Tu me amas, mas Tu entregou o Teu Filho para salvar a todos nós aqui, né? Quão grandioso é Teu nome, né? Como Tu é grande, né? Como a gente cantou, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor. É isso que é louvar. Temos que louvar temos que falar da grandeza e falar para Deus.
Para louvarmos a Deus, nós estamos falando para Deus, estamos cantando a Ele. Então vamos abrir aqui Salmos 148, pode abrir sua Bíblia. Salmos capítulo 148, nós vamos ler todo o capítulo. Então esse é um texto para a gente ilustrar aquilo que eu estou falando. Salmo 148 diz o seguinte: Aleluia! Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento, louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou, e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo o sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina, todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado, a sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia. Então, esse texto nós podemos separar ele em duas partes. Primeira parte, do versículo 1 até o 6, o louvor dos céus. E depois do 7 em diante, o louvor da terra. Então percebam que em ambos é especificado quem vai louvar, a quem vai louvar e o motivo por esse louvor. Então, e aí fica um pouquinho estranho, porque tu acabou de falar que louvar, no nosso caso, é nós falarmos. Mas ele diz aqui, bom, os anjos podem falar, Mas ele diz aqui que, na primeira parte, louvam a Deus. Então, os anjos, o sol e a lua, as estrelas, os céus e as águas acima dos céus, acima do firmamento. Mas que eles vão louvar, que não vão falar, o sol não fala. E aí, como que eles vão louvar? Qual que é o motivo para eles louvarem a forma? Nesse caso, versículo 6, ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre, deu-lhes um decreto que jamais mudará. Pelo simples fato de que eles foram criados por Deus e Deus deu um propósito para eles. Enquanto eles estiverem fazendo aquilo que Deus disse para eles fazerem, essa é a canção que demonstra, que fala que Deus é grande e poderoso. Infelizmente, nós, por causa do pecado, nós não temos tamanha capacidade de alguém olhar para nós e dizer, Deus é grandioso. Porque olha como que essa pessoa, está 100% cumprindo o seu propósito. Mas quando a gente olha para o sol, e Deus disse para o sol, fica ali. Faz isso, faz aquilo, Você tem que continuar existindo, até que eu diga para ti, pare de existir. E o sol faz o quê? Ele fica fazendo o que Deus mandou ele fazer. As estrelas também. Na época de Jesus, na época de Noé, acho que já tinha o Cruzeiro do Sul lá. E tá lá ainda, São estrelas. São outras estrelas, estão muito longe daqui. E estão lá, Deus mandou ficar lá, vai ficar lá. E elas ficam. E a gente olha para toda essa criação e não tem como, pelo menos nós que cremos em Deus, não temos como nós não dizermos, Deus é poderoso. Porque Deus não criou apenas um lugarzinho, uma sala fechada para colocar sua criação. Ele criou todo um universo. Vocês sabem qual que é o tamanho do universo? A gente não consegue medir o universo. De tão grande que é o universo. Nós temos, não mais 9, 8 planetas no nosso sistema solar, que tem uma estrela só, o Sol. Só uma estrela. E a gente olha para o céu e quantas estrelas nós vemos? Incontáveis. Cada estrela está em uma outra galáxia, em outro lugar. Existem milhares de galáxias no universo. Cada galáxia existem milhares de estrelas, milhares de sistemas. Poderíamos dizer, milhares acho que é pouco, bilhões, Então assim, Deus criou tudo isso e colocou cada um com o seu detalhe. Você vai ser assim, você vai ser assado, Júpiter vai ficar assim, Júpiter vai ter a gravidade assim, vai ser desse tamanho aqui e tudo mais, Saturno vai ser assim, o Sol vai ficar aqui, Terra vai ter uma lua, porque vai ser assim, assim, assado, e tá lá, do jeito que tem que estar. Em sincronia, perfeitamente equilibrado. A gente olha para isso, enquanto estiver do jeito que tem que estar. Eu não tenho como não dizer, Deus é poderoso, Deus é grandioso. Então dessa forma,
que os céus proclamam a glória de Deus, que louvam a Deus. Mas, então, na segunda parte, louvam a Deus os fenômenos naturais. Louvam a Deus a terra, as plantas, todos os seres vivos, inclusive nós. E qual que é o motivo? Porque somente Deus é exaltado. Porque a sua majestade está acima de todos. E ele exaltou Israel, né? É os últimos versículos. Ou seja, sabe aquela chuva de granizo que destrói as nossas parreiras aqui, as nossas plantações, e nós ficamos muito bravos? Eu não tenho parreira, mas eu sei que, né, quem tem, né, fica muito bravo porque vê a chuva de granizo e perdeu toda a colheita. Essa chuva de granizo, se ela não acontecer no dia que tem que acontecer, do jeito que tem que acontecer, ela não vai louvar a Deus. Tudo isso que nós estamos passando, todos esses desastres naturais, tudo isso é para louvor e glória de Deus. É estranho a gente pensar nisso, né? Porque tantas pessoas perderam suas casas, pessoas perderam suas vidas, e a gente culpa Deus. Deus, por que tu deixou? Poxa, mas desde que eu criei o mundo, chove. Desde que eu criei o mundo, existe o processo de erosão. Desde que eu criei o mundo, os rios sobem e descem. Só porque vocês estão morando perto, só porque vocês criaram estradas, vocês acham que o mundo vai funcionar diferente? Eles estão me louvando. A terra, a chuva, o granizo, a tempestade, o trovão, tudo isso está me louvando. Agora vocês, não sei. Os vulcões que entram em erupção, a gente olha, nossa, o vulcão lá, muito perigoso, né, e tal. Para louvor e glória de Deus. É uma formação geográfica feita para louvor e glória de Deus. Se o vulcão não fizer aquilo que ele tem que fazer, ele não está louvando a Deus. E nós, como seres humanos, o que a gente quer fazer, né? A gente quer controlar a natureza. A gente quer modificar a natureza para que a natureza sirva a Deus. Não, a natureza sirva a nós. Só que a natureza ela não foi criada para nos servir. Ela foi criada para servir a Deus. E nós queremos o quê? O contrário. Ou seja, nós já somos corruptos de nascimento. E nós queremos corromper a criação de Deus. Esse é o ser humano. Por isso que para o ser humano louvar a Deus, ele precisa falar. Porque na nossa essência, nós não somos um exemplo de glorificar a Deus e louvor a Deus. Nós precisamos falar para Deus o quanto Ele é grandioso para que os nossos lábios falem a verdade de Deus. Então, por mais que talvez seja estranho, né? A gente pensar assim, poxa, mas tanta destruição. Tem os tsunamis, né, que acontecem lá na Ásia e tudo mais. Os terremotos. Não consigo acreditar que, mas é o mundo em que nós vivemos. Ele sempre foi assim. A diferença é que agora a gente tem isso mais acessível, né? Se a gente pensar que não existia muito tempo atrás, não. Muitas pessoas falam também, né? Não, essas coisas só acontecem agora por causa que nós estamos mexendo na natureza. Sim, vai acontecer talvez com mais frequência. Mas a gente olha lá para Apocalipse. Lembra que a gente estudou as 7 igrejas de Apocalipse? Em várias das igrejas eu falei o quê? Que aquelas igrejas naquela região tinham sido as cidades daquela região tinham sido destruídas pelo quê? Terremoto. Sempre existiu terremoto. Sempre existiu. Aí a gente vai pensar, não, mas só agora. Poxa, mas na época de Noé teve um dilúvio que deixou toda a terra debaixo d'água. Então não é de hoje, né? Pode acontecer de novo e vai acontecer de novo. Vai acontecer. Sim, nós estamos destruindo o nosso planeta, sim. Mas nós estamos destruindo porque nós queremos que o planeta nos sirva. Ao invés de nós simplesmente usarmos os recursos que Deus nos deu. Isso é importante a gente lembrar também. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele disse, vocês estão sobre, né, toda a criação. Né? Todos os animais estão debaixo de vocês, todas as plantações. Vocês vão usar as árvores, isso para o alimento de vocês. Ok, tudo certo. Só que nós acabamos, né, corrompendo, porque nós queremos mais e mais e mais. Mas, como a criação louva com a sua própria existência, eu falei que nós louvamos com os nossos lábios. E onde é que diz isso? Porque aqui não está muito claro, né? Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13 vai nos direcionar sobre o nosso louvor. Nós, então, como humanidade. Nós, como filhos de Deus. Hebreus, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 15. Que diz o seguinte. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. O que é esse sacrifício de louvor? Que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Um sacrifício de louvor. Não existe mais sacrifício de ir lá pegar o cordeiro, sabe? Pegar a pombinha, pegar os cereais, fazer o sacrifício e tudo mais. Não, não. Agora um sacrifício de louvor. Como é que é esse sacrifício de louvor? Através dos nossos lábios, da nossa boca, que confessam o seu nome. Os lábios que têm Jesus Cristo no coração e na sua palavra.
É por causa de Jesus que hoje nós poderemos oferecer um sacrifício agradável a Deus. Se não fosse por Ele, não ofereceríamos. Isso porque Jesus ele se entregou para nós. Mas o sacrifício de louvor que ele está falando não é nós morrermos na cruz como Jesus. O sacrifício que ele está falando aqui é aquele em que o nome de Deus é exaltado. Lábios daqueles o sacrifício de louvor que sai dos lábios daqueles que já confessaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, louvor a Deus é quando nós engrandecemos o nome de Deus. É quando nós falamos dos feitos dele. Quando nós proclamamos o que ele fez em nossas vidas, na vida de outras pessoas. A começar pela vitória de Cristo na cruz. Começamos por ali. Já é algo grandioso para louvarmos a Deus. Então, a gente conclui que louvor não é só música. Normalmente a gente pensa, o que é louvor? Ah, música, louvor, né? Vamos aqui ouvir uns louvores. Não tá errado, tá? Vamos aqui cantar alguns louvores, não está errado. Mas louvor não é só isso. O louvor pode ser também um poema. O louvor pode ser um testemunho. O louvor pode ser uma oração. Temos vários exemplos de formas de louvarmos a Deus. Não precisamos apenas cantar para louvar a Deus, mas uma simples oração de louvor, uma oração de agradecimento, uma oração falando dos feitos de Deus, também é louvor. Assim também como nem toda a música é de louvor. Também temos que lembrar disso. A música, vocês sabiam que a música foi criada por Deus para louvá-lo? A gente leu ali que, lá em Jó, né, no capítulo 38, versículo 7, Deus estava falando sobre o início e ele diz que as estrelas e os anjos já cantavam a Deus. Não sei quem era o compositor, mas elas estavam cantando, do jeito delas. É o que diz a Bíblia, é o que diz Deus, falando com Jó. Então, foi criado por Deus. Mas a música, ela não, desde a sua criação, não é só usada para louvar a Deus. A música ela também pode ser usada para outras coisas. Ela pode ser usada para entretenimento. Ela pode ser usada para terapia, para lamento, para criar emoção. E a Bíblia tem exemplos disso, vocês sabiam? Né? Na questão de terapia, vocês sabiam que a música foi usada para terapia? Na Bíblia, Davi, ele tocava a sua harpa para acalmar Saul. Saul estava com o espírito do inimigo, né? E Davi, quando Davi tocava a harpa, Saul dava uma tranquilizada. Para tranquilizar, para acalmar a alma, para acalmar o seu sentimento, o seu coração. Né? Tem música de entretenimento na Bíblia também. Tem música de amor, poemas de amor. Né? Já leram Cantares, Cântico dos Cânticos? Né? Vocês não vão ver muito ali falando Deus seja exaltado, Deus seja engrandecido. Não, ali é do noivo para noiva. Né? É algo mais romântico. A gente tem salmos de louvor para exaltar o nome de Deus, mas também nós temos salmos de lamento. Nós temos as lamentações de Jeremias. Então nós temos vários exemplos em como que a música, a poesia, tudo isso que é usado para louvar a Deus, também é usado para outras coisas. Então nós temos que cuidar nas músicas que a gente escuta, pensando que elas são músicas que louvam a Deus, mas muitas vezes elas louvam o nosso ego. E nós pensamos, não, eu estou aqui ouvindo músicas de louvor a Deus. E quando a gente está cantando aquelas músicas, a gente chega a se arrepiar assim, né? Não, porque aquela música lá que eu ouvi, nossa, me dá até um arrepio ao Espírito Santo. Tá? Cuidado com o arrepio do Espírito Santo, tá? O arrepio do Espírito Santo é um engano da melodia da música. Tá? Muito cuidado com isso. Porque eu já vi muito filme, já escutei muita música, principalmente música orquestral, assim, sabe? Aquelas orquestras que daí chega aquela hora, começa a subir assim e vem os tímbalos e bate assim, dá aqueles arrepios. E não tem nada de Deus ali, né? É uma música normal, entretenimento. Mas dá aqueles arrepios assim. Não é o Espírito Santo, gente. Tá? Cuidado com isso. O Espírito Santo ele vai aquecer o nosso coração quando nós estivermos prostrados em adoração a Deus. Ele não vai dar um arrepio. Que faz a gente se arrepiar a música. Tá? E no mercado existe muito isso hoje. Vocês vão perceber, se vocês escutarem as músicas que estão na moda hoje, vocês vão perceber que as músicas estão todas iguais. Todas iguais. Né? Principalmente as músicas aí, worship. Tinha a época do gospel, né? E aí agora worship. Daí começa aquela coisinha levinha, né? Tecladinho, pianinho. Aí vai subindo, de repente tá muito alto no refrão. A gente toca várias aqui dessas aí, né? E aí tem aquela ponte e tudo mais, e aí dá aquele arrepio assim. É a música, gente. A música foi feita para fazer isso contigo. Troca a letra, bota qualquer coisa. Na melodia vai dar o mesmo sentimento. Mesmo sentimento. Mas a gente muitas vezes vai se arrepiar também com algumas palavras. A própria Bíblia vai fazer a gente se arrepiar. Mas da mesma forma, não é que o Espírito Santo está nos arrepiando. Nós estamos nos emocionando com aquilo.
Vai pensar se você não vai ler alguma coisa de Jesus e tu vai se conectar aqui na própria Bíblia. Se não vai te dar um arrepio, vai te fazer até chorar. Ah, já passei por essas. Mas é por quê? Porque nós estamos conectados aqui e aquilo trabalha a nossa emoção. Então música mexe muito com a emoção, música manipula as nossas emoções. E a palavra de Deus, quando ela penetra fundo no nosso coração, ela também vai mexer com as nossas emoções. Porque nós vamos estar conectados e pensa a gente... uma coisa a gente lê, Jesus foi crucificado na cruz. Agora uma coisa a gente lê, Jesus foi crucificado na cruz e nós tentarmos entender o sofrimento dele naquela cruz. Já estou começando até agora, estou pensando, né? Ficar um pouquinho mais acalorado aqui. Né? Porque é forte. E aquilo mexe com a nossa emoção. Quando a gente escuta o testemunho de uma outra pessoa, mexe com a nossa emoção. Então a música faz muito isso, gente. Faz muito. Mas a música verdadeira de louvor é aquela que exalta o nome de Deus. Certo? Ele tem que ser exaltado. É ele quem tem que ser engrandecido. Tá? A música, então, precisamos lembrar que a música, ela não tem o propósito de nos fazer bem. Tá? Muitas vezes a gente escuta até músicas de louvor a Deus. Essa música me faz bem. Não, a música tem que fazer bem a Deus. É a Deus que tem que ser glorificado, não nós. Mas quando eu glorifico a Deus eu me sinto bem. Sim, perfeito. Porque nós como cristãos verdadeiros, nós vamos nos sentir bem quando nós glorificamos a Deus. É natural. E realmente. Mas é porque a música está engrandecendo a Deus. Nossa, eu me sinto muito bem louvando a Deus, falando quanto Ele é grandioso, porque eu sinto que esse é o meu propósito. E está totalmente correto, porque o Espírito Santo já está trabalhando no seu coração dizendo assim, o seu propósito é louvar a Deus, é glorificar a Deus. E aí você vai se sentir bem, vai se sentir ótimo. Mas às vezes a gente se sente bem naquela música que diz que eu sou importante. E você vai se sentir bem, tudo bem, mas não é uma música de louvor. A música é para a gente direcionar a Deus, apenas aquele que merece toda a glória, apenas aquele que o nome é santo. Só Ele merece ser glorificado e louvado. E a orientação para nós, como corpo de Cristo, Colossenses capítulo 3, é que nós louvemos a Deus como um corpo também, juntos. Colossenses 3, 16, 17 diz o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Então, cantem com gratidão a Deus em seus corações. Quando nós estamos no momento de louvor, que nós estamos cantando, literalmente, nós temos que estar assim, com gratidão a Deus, estamos cantando a Deus, porque Ele é santo, Ele é grande. E tudo, né, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Eu acho que a gente não precisa muito explicar esse texto, né? Que nós temos que louvar como igreja, engrandecer o nome dele. E Paulo, basicamente, ele está falando tudo que eu tenho explicado até agora. Mas, agora que a gente entendeu o louvor, né? O que é louvor? Então, o louvor são as músicas, pode ser oração, né? Pode ser até um testemunho em que a gente engrandece a Deus por aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Para louvar a Deus. Eu não quero ser, né, engrandecido. Eu quero que Deus seja engrandecido porque foi Ele que efetuou esse milagre, ou Ele que me deu essa direção, ou Ele que usou o meu discipulador para me aconselhar. Que Deus seja glorificado. Isso é louvar a Deus. Mas adoração não é louvor, né? Eu ouvi há muito tempo, no início da minha caminhada, que eu vi que falavam assim: olha, existem as músicas de louvor e as músicas de adoração. As músicas de louvor são as músicas mais rápidas. E as músicas de adoração são as músicas mais lentas. Então, se a música é mais devagarinha, assim, é música de adoração. Se a música é mais rápida, não é isso. A louvor e a adoração andam bem juntas, mas não é a mesma coisa. Então, não é isso aí. Eu também já ouvi assim: olha, louvor é quando a gente agradece a Deus por aquilo que Ele faz, né, nas nossas vidas. E adoração é quando a gente fala para Deus o que Ele é, seus feitos. Também não é isso aí, gente. Tá? Não é. Tudo isso aí é louvor. Tá? Tudo isso aí é louvor. Mas a adoração anda junto com louvor. Por que eu digo que a adoração anda junto com louvor? Porque a adoração é o ato de cultuar a Deus. Ah, mas isso não é louvor? Cultuar a Deus, né? Tem uma pequena diferença, né, da palavra louvor e a palavra adoração. E essa diferença faz explica tudo. A palavra adoração,
quando ela é usada, ela tem o sentido de prostrar-se. Sabe o que é prostrar-se? Prostrar-se não é simplesmente se ajoelhar. É você se ajoelhar e colocar a cabeça no chão. Talvez fica meio estranho eu usar esse exemplo, porque daqui a pouco pode confundir um pouco. Mas lembre-se que... Vamos trazer para o nosso lado. Mas vocês já devem ter visto, né, os muçulmanos que eles pegam o tapetinho dele e eles ficam daquele jeito lá, cabeça no chão, né? Isso é se prostrar. Tá? Vocês já devem ter visto em filmes quando tem um rei e vem os súditos e eles se ajoelham e botam a cabeça no chão. Isso é se prostrar. Prostrar-se perante o seu Senhor. Tá? Isso é o que significa adoração. Prostrar-se. Tá, mas agora ficou um pouquinho confuso. Quer dizer que se eu quiser louvar a Deus e adorando ao meu tempo, eu tenho que cantar as músicas com a cabeça no chão? Não é isso. Não é isso. Mas, quando a gente fala de louvor, né, nós estamos falando de algo físico, estamos falando. Quando a gente fala de adoração, nós estamos falando de algo que faz parte do nosso corpo físico e espiritual. Né? Então, o ato de nós se prostrarmos é uma representação visual, mas nós temos que nos prostrar em espírito. O nosso coração tem que estar prostrado. O nosso coração tem que estar entregue. Nós temos que ter claramente no nosso coração e no nosso ser que nós temos o nosso Deus como Senhor. E agora tudo que eu faço é para a honra e glória dele. Eu vou me prostrar toda vez que eu estiver diante dele. Quando eu vou cantar as músicas, o meu coração, ele não está com um coração soberbo, dizendo daqui a pouco, Deus é grande, pois é, mas eu também sou. Então, não é isso. Mas é um coração prostrado, como realmente Deus é grandioso, porque ele é meu Senhor. E eu sou o servo dele. E sabe por que é bem interessante essa ideia, né, de Senhor e servo? Porque a adoração ela vem junto com a ideia de serviço. Né? Então, veja só, ambas as formas, louvor e adoração, são formas de glorificar a Deus. Tá? Mas a adoração ela é mais ampla do que o louvor. O louvor é mais específico. Vamos cantar, vamos orar, vamos falar que Deus é grande. Vamos orar que Deus é grande. Mas a adoração ela tem algo mais relacionado com uma atitude. É algo que vem do coração. Né? E nós percebemos essa postura de adoração quando Jesus fala com Satanás. Ele fala sobre essa postura. Satanás, ele pede para Jesus, prostre-se a mim, adore a mim. Porque eu vou, né, te entregar tudo, não sei o quê. O que Jesus responde? Jesus, ele fala, lá em Mateus capítulo 4, versículo 10, ele está citando Deuteronômio, tá? Mateus capítulo 4, versículo 10, Jesus diz, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Essa palavra preste culto, ou a palavra culto, né? Culto é serviço, só a ele preste serviço, só a ele sirva. Né? A gente não usa muito a palavra culto por uma questão cultural, por uma questão da região. Nós utilizamos celebração. Nós viemos aqui para celebrar o nome de Deus. E celebração tem essa ideia, né? De nós engrandecermos o nome dele. Nós vamos celebrar o nome de Deus através do estudo da palavra de Deus. Culto, né? Que algumas outras igrejas usam, né? Tem o culto e tal. É que nós viemos aqui para cultuar a Deus. Ou seja, para quê? Para servir a Deus. Né? Então, a ideia de que Jesus está falando aqui, a adoração, ou seja, prostre-se apenas ao Senhor e só sirva a Ele. A adoração tem a ver com serviço. A quem nós estamos servindo? Porque a quem nós nos prostramos é quem nós vamos servir. Porque nós só vamos nos prostrar ao nosso Senhor. Se o meu Senhor sou eu mesmo, eu vou adorar a mim mesmo. E eu vou servir a mim mesmo. Se eu tenho um outro senhor, idolatria, seja lá quem seja, até mesmo que nem tem aqui, né, Satanás pedindo para Jesus adorar a ele, eu vou servir a quem? A Satanás. Mas quando eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus. Então, adoração é serviço, né? Adoração é serviço. E o verdadeiro adorador é um servo que faz tudo para Deus para que ele seja engrandecido. Ele, Deus. Né? Esse é o verdadeiro adorador, o servo de Cristo. Então, por esse motivo, a adoração não é música. Tem relação com música? Tem. Mas a adoração é serviço. Esse serviço pode ser prestado a Deus através de música, através de outras formas. Né? Todo adorador é um servo do Senhor e do próximo também. O servo, na verdade, só do Senhor. Mas eu quero dizer que pode servir ao próximo, né? Para amar o próximo. Né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo
né? Como a si mesmo. É o que a gente conhece. Então, quando a gente fala, por exemplo, de evangelizar alguém, se nós estamos fazendo isso para que Deus seja engrandecido e o nosso coração está prostrado a Deus, para que realmente eu sirva a Deus, isso é adoração. Às vezes a gente não pensa, mas falar de Jesus para alguém é adorar a Deus. Escutar a palavra de Deus, se eu estou realmente fazendo isso para servir a Deus, porque Ele é meu Senhor, é adorar a Deus. Cantar músicas a Deus, se eu faço isso com meu coração prostrado a Deus, porque Ele é meu Senhor, e eu quero falar que Ele é meu Senhor, através do louvor, através de músicas, isso é adoração. Então, existem muitas formas de adoração. Ajudar alguém, fazer uma boa ação, uma boa obra. Entendendo como que a adoração é algo que, na verdade, não é... A gente não vai fazer em alguns momentos, mas a gente vai ter uma vida de adoração. No momento que nós nos convertermos, que nós realmente recebemos o Espírito Santo em nossas vidas, o mínimo que se espera é que 100% do nosso ser seja prostrado em adoração a Deus. Conseguem entender isso? E o louvor vai sair dos nossos lábios. Quando a gente está aconselhando alguém que nós engrandecemos a Deus, porque foi Deus que nos fez algo, estamos louvando a Deus. Não estou cantando música nenhuma. Estou falando de Jesus e eu estou engrandecendo a Deus, já estou louvando. E a adoração é atitude, a adoração é postura, é aquilo que está no nosso coração. E aí por isso que faz todo sentido a resposta que Jesus ele deu para aquela mulher samaritana. Conhecem a história? João capítulo 4. A mulher está lá no poço, Jesus está lá no poço, eles têm um bom diálogo. A mulher fala para Jesus, poxa, mas olha só, vocês têm lá, né, Jerusalém para ir, e nós temos aqui Samaria, aonde que é o certo, qual que é o local para adorar a Deus, aonde que nós vamos adorar a Deus? E aí no capítulo 4 de João, que nós temos essa história, nos versículos 23 e 24, Jesus diz o seguinte, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, não aqueles que vão lá cumprir tabela no domingo, lá no templo, ou lá no prédio da aliança, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso que nós cantamos hoje a música em espírito e em verdade. Te adoramos. E foi para te adorar que eu nasci. Foi só para isso que nós nascemos, para glorificar a Deus. E glorificar a Deus necessita de uma postura de adoração. Porque Ele é o nosso Senhor, nós somos cegos. Então, não existe um local para adorar a Deus. Não é o nosso quarto, não é no domingo, na celebração, não é no nosso grupo célula, no discipulado, não é no momento que eu estou lá escutando as músicas de louvor. Não existe um local e nem um momento. O local é onde nós estivermos, nós precisamos estar em espírito de adoração. O momento é agora. E daqui a pouco, e depois, amanhã, enquanto nós estivermos respirando, nós temos que ter o nosso coração prostrado em adoração. Porque os verdadeiros adoradores estão prostrados e em tudo dão graças. Em tudo glorificam a Deus. E adorar em espírito e em verdade, quando Jesus fala aqui, ele não está falando do Espírito Santo, tá? Porque ele já está falando no sentido que já temos o Espírito Santo. Mas ele está dizendo aqui, você tem que adorar com todo o seu ser, com tudo o que tu é. Não é só, vamos dizer assim, porque você tem o Espírito Santo, agora você pode adorar, né, a Deus. Não, você tem o Espírito Santo, você pode adorar a Deus, mas você tem que adorar a Deus com todo o seu ser. Todo o seu ser tem que se prostrar a Deus. Tá? Então, lembre-se, é algo espiritual interior, uma postura diante de Deus. Não é pra gente agora sair aqui ajoelhado, arrastando a cabeça no chão, tá? Porque eu quero ficar prostrado 100%. Não é isso. Mas é no coração. É no coração. Nós temos uma atitude perante Deus, porque em tudo que eu falo, tudo que eu penso, é sabendo que eu sirvo a Deus. Todas as coisas que eu faço é para adorar a Deus, com todo o meu ser, tá? Não é pra gente fazer as coisas porque tem que fazer. Só para estar em conformidade com a situação. Eu vou no domingo, aí tem a celebração, então a gente canta, canto junto. Meio sem vontade, sabe? E nem me dou trabalho assim, tipo de pensar na letra. Não é isso. Não é só porque está acontecendo aí que eu vou fazer. Tô escutando lá
a mensagem depois do louvor e tô pensando, né, porque meu time jogou hoje, tive que sair antes de acabar o jogo. Deixa eu olhar aqui no celular para ver se ele ganhou ou perdeu. Isso não é espírito de adoração. Tá adorando qualquer outra coisa aí, menos a Deus. Porque aquele que está adorando a Deus, ele está entregue a Deus naquele momento, né? Ele está com a atitude correta internamente no seu espírito, pensando na palavra, tentando entender, e aquilo que está causando dúvida, daqui a pouco ele já está anotando, porque eu preciso entender melhor isso, porque eu preciso servir a um Senhor que eu conheço, e não a um Senhor que é estranho a mim, né? Então, para que isso seja possível, nós temos que colocar em prática a obediência a Deus, e colocar Ele sempre em primeiro lugar, porque é assim que nós adoraremos a Deus, é assim que nós vamos glorificar a Ele. Então, para nós finalizarmos, a adoração tem relação com glorificar, assim como o louvor também tem relação com glorificar. E a adoração, ela é mais uma postura, uma atitude diante de Deus, à frente de todas as coisas que nós fazemos. A forma como a gente trata a nossa família, a forma como a gente lida com as pessoas do nosso trabalho, a forma como a gente trabalha. Tudo isso vai demonstrar se nós somos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. A quem nós estamos servindo quando nós estamos, talvez, servindo, né, outras pessoas. Quando nós estamos trabalhando para alguém, quem nós estamos servindo? A Deus, ou a nós mesmos, ou ao dinheiro? E o louvor é uma das formas de adorar a Deus e de glorificar a Deus, né? E nós fomos criados para glorificar a Deus, mas só que sim, glorificar a Deus não é só exaltar o nome dele, não é só falar músicas ou orações engrandecendo o nome dele, mas glorificar também é nós vivermos como verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Uma das formas é o louvor, que pode ser traduzido como música e até oração. Então, que em tudo nas nossas vidas Deus seja engrandecido por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele tem feito na vida de cada um de nós e por aquilo que Ele ainda vai fazer. Vamos orar por isso? Vamos engrandecer então o nome do nosso Deus. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, somos gratos a Ti porque o Senhor é bom. Teu amor dura para sempre, Senhor. E te pedimos, Deus, que o Senhor afaste do coração de cada um de nós aquelas vontades pecaminosas, as tentações, para que nós possamos realmente nos dedicarmos a Ti, nos entregarmos totalmente a Ti, para vivermos como verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade em todos os momentos. Que as palavras dos nossos lábios, Pai, possam ser palavras de louvor a Ti, para engrandecer o Teu nome, mas palavras carregadas de um coração prostrado a Ti, não palavras vazias. Não palavras que simplesmente falam ao vento quem Tu és, mas palavras que vêm do fundo do nosso coração, de gratidão, porque o Senhor é o nosso grande Senhor. Conduza-nos a uma vida de adoração, Deus, e que o Teu nome seja engrandecido através de cada um de nós. Que o Senhor possa nos usar para levar a Tua mensagem adiante e que todos possam se prostrar a Ti, Deus. Em nome de Jesus que oramos. Amém.